E aí, pessoal, seja bem-vindo a esse curso de Revit. Quando a gente compra um curso, a gente fica muito apreensivo em o que vai aprender, o que a gente vai fazer nesse curso. E eu garanto a vocês que a gente vai sair desse curso fazendo projetos, que é o que a gente quer, né? Nesse curso a gente vai aprender de uma criação de um novo template, saber como fazer paredes, colocar janelas, redimensionar janelas, deixar portas do tamanho que a gente quiser, janelas do tamanho que a gente quiser, na altura. Eu vou explicar tudo nesse curso. E também explicar o mais difícil que muitos arquitetos têm para encontrar bloco dinâmico. É muito difícil para algumas pessoas que não conhecem o Revit. O Revit não é um bicho de sete cabeças, ele é bem fácil. E quando você sabe aonde encontrar as famílias certas, você consegue trabalhar bem mais rápido. E ao contrário do AutoCAD, você não vai fazer linhas, mas os blocos ele já vai estar feito. Então o Revit um programa BIM que ele trabalha com diversos profissionais. Quando você faz um projeto, você já vai passar para um engenheiro, passar para outras pessoas. Então, tudo facilita quando você usa o programa BIM, o programa Revit. E vamos começar aqui, nessa primeira aula, a criação de um novo arquivo e conhecer a nossa interface, como a gente vai criar um novo template, como a gente vai configurar ele. Então, vamos começar com a tela inicial. O Revit ele tem esses módulos e tem a família. Se você abrir aqui o modelo, você vai abrir um novo template. E se caso você quiser um novo, criar do zero, a gente vai colocar em novo, modelo de construção. Eu sempre escolho arquitetura, porque é o que eu vou fazer os projetos. Mas tem para construção, arquitetura, modelo estrutural, modelo mecânico, modelo sistema, modelo elétrico e hidrossanitário. Tudo isso num programa do Revit. Mas já que a gente vai fazer projetos de arquitetura, então a gente deixa em modelos de arquitetura. Aqui a gente deixa selecionado em projetos. A gente nunca marca em modelos, porque a gente vai criar um template. Aí a gente vai colocar aqui em OK. Aí deixa um pouquinho carregar. Automaticamente o Revit ele já abre 4 fachadas, que é a norte, sul, leste e oeste. Se a gente dá 2 cliques aqui, a gente vai ver o nível dos projetos. E vai ver que nenhum deles está configurado o nível de cada degrau, de cada andar. Aqui ele não está na escala, ele não está em centímetros. E eu vou... Nessa aula, a gente vai aprender a configurar, deixar na escala certa o projeto e configurar os templates. Para configurar, a gente vai chamar o comando UN, que é unidade de medida. Nessa unidade de medida, a gente deixa aqui comum, disciplina comum, ângulo, a gente vê se ele está em graus, 2 casas decimais, e o símbolo. Aqui em área, a gente deixa em metros quadrados, sempre eu deixo 2 casas decimais, que é para facilitar na leitura do projeto. Custo por área, sempre eu deixo metros quadrados, 2 casas decimais, e nenhum símbolo, pode deixar do jeito que está. Distância eu deixo em metros, e 2 casas decimais, para a gente trabalhar o mais real possível do projeto, do terreno que a gente for fazer o projeto, né? E aqui, coloca em M. Comprimento, ele está em milímetros, a gente vai colocar em metros. 2 casas decimais
E aqui, nenhum símbolo. Densidade de massa, a gente deixa do jeito que está, quilograma por metros cúbicos, 2 casas decimais e do jeito que está. Ângulo de rotação, a gente deixa graus, 2 casas decimais e confere se está com o símbolo. Inclinação, aqui é a inclinação do telhado e inclinação das rampas. Toda vez quando a gente for fazer essa unidade de medida, a gente vai deixar em percentual e 2 casas decimais, do jeito que está. Velocidade a gente não mexe, só confere se está certo. Tempo também não, deixa do jeito que está. Volumes. E aqui, ó, nessa última opção, a gente vai deixar em símbolo decimal agrupado de dígitos. A gente vai deixar ponto, ponto, vírgula, que é essa segunda opção. E dá um OK. Agora, se eu vir aqui, ó, dar 2 cliques aqui, a gente vai ver que o projeto ele já está na escala, na unidade. E o bom do Revit, toda vez quando a gente abre uma função, ele abre um atalho aqui do lado, que é para quando a gente for mexer naquela área que a gente abriu, ele vai mostrar do jeito que a gente abriu, para a gente não ficar mexendo e fechando de novo. Mas se caso a gente quiser fechar, só tem um xizinho aqui, ó, só vir com o mouse e fechar. Se caso eu quiser abrir esse daqui, vou dar 2 cliques e venho aqui, certo? Aí eu vou fechar. Explicando nossa área de trabalho. Aqui ele tem propriedades e navegadores de projetos. Aqui em propriedades, a gente vai ver e editar todas as nossas famílias em propriedades. E aqui em navegador do projeto, a gente vai navegar no nosso projeto. Aqui, ó, a gente vem aqui em planta de piso. E aqui vai ter aqueles níveis que a gente tem, ó. Vou dar 2 cliques aqui, ó, na fachada. E a gente vai ver os 2 nomes que tá aqui, ó, nível 1 e nível 2. A gente vai ver aqui, ó, em planta de piso. Aqui é como se fosse nossa planta baixa e a planta de coberta. Ou então, se tivesse um pavimento superior, a gente iria fazer outro pavimento e ele ia aparecer aqui. O nosso Revit, ele trabalha com vários grupos. Aqui em arquivos, a gente tem como tanto salvar como. Aqui eu vou salvar ele. Salvar como, vou colocar em projetos. E aqui, ó, eu vou procurar aonde eu vou salvar o meu arquivo. Eu vou deixar nesse computador e área de trabalho. Antes de salvar, a gente vai ver aqui em opções, ele faz um máximo de backups para você não perder o arquivo. Ele grava 20 vezes esse mesmo arquivo. Mas a gente não precisa ter 20 cópias. Aí a gente altera para 1. Aqui é o nome do arquivo. Nome do arquivo. A gente vai colocar projeto curso Revit. Aula 1. Correto? Pronto. Agora o nome do nosso arquivo, ele vai estar salvo. Projeto curso Revit 01, que é o nosso... O Revit ele também tem como exportar coisas e arquivos do AutoCAD para o SketchUp, PDFs, e tem como imprimir daqui. Nessa segunda aba de arquiteturas, a gente vai ver portas, janelas, blocos de famílias, que é o comando CM, colunas, telhas, forro, piso, sistema cortina, eixo, montantes, que seria cada divisória de janelas, guarda-corpo, rampa, escada, tudo isso a gente vai ver no curso. Estrutural, a gente vai ver aqui
as vigas, paredes, colunas, tudo que tem de acordo para colocar na estrutura e no projeto de engenharia. Em aço, todos os sistemas de aço pré-moldados. A gente não usa sistemas. Aqui você vai encontrar todas as coisas que estão ligadas com sistema hidráulico, tubulação, cano, tudo. Inserir. O Revit, ele tem como tanto inserir arquivos do AutoCAD, arquivos do PDF e arquivos do SketchUp. Se você tem um projeto, você tem como trazer ele para cá e anotar. Aqui a gente vai colocar rampas, criações de rampas, inclinações e pontos de cada piso, que a gente vai ver no decorrer do curso. Análise. Não mexa muito aqui. E massa e terreno. Aqui é a topografia. Se caso o seu projeto ele tiver uma topografia bem elevada, a gente tem como fazer o mais real possível. E se caso você estiver trabalhando com um novo colaborador, nessa outra aba aqui, a gente tem como fazer parceria, tipo, a gente vai pegar esse mesmo arquivo e trabalhar com outros colaboradores. Vistas, aqui a gente tem como renderizar, ver a vista 3D, se caso tivesse alguma coisa aqui desenhada, WA. Vou desenhar aqui uma coisa bem rapidinho, só para vocês verem nesse comando vista. Em vista, dou dois cliques, aí tem como ver a casa em 3D, ou essa parede aqui em 3D. Tem como renderizar, encontrar plantas ocultas, que a gente vai ver no decorrer do curso. Gerenciar, a gente tem como tanto configurar materiais, criar materiais, tudo aqui nessa aba. Complementos, a gente não mexe. E aqui, Lumio é um template, um plugin que eu instalei para cá. Eu tenho como tanto renderizar do Revit para o Lumio. E aqui o PyRevit, eu deixei meu Revit bem mais dinâmico. Quando eu for abrir um arquivo, ele vai separar por cores. Tudo isso eu vou explicar no curso.